No programa de hoje, o pastor Gesiel vai estar nos esclarecendo à luz da Bíblia alguns acontecimentos do mundo gospel nessas últimas semanas. Você não pode perder. Graça e paz a todos os nossos telespectadores que têm acompanhado os nossos programas pela Olive TV, programa Abundante Vida. Mais uma tarde estamos aqui com vocês e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que tem compartilhado essas bênçãos junto conosco. E nós queremos, nesta tarde, dizer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham pela Olive TV, as pessoas que têm nos acompanhado também via YouTube, né? Nós queremos louvar a Deus pela tua vida e dizer para você que você tem nos abençoado e nós temos abençoado de certa forma a sua vida também. Quero pedir que você esteja orando ao nosso favor, orando por esta programação, orando pelo nosso ministério, para que Deus possa continuar movendo em nosso favor. Nós temos recebido uma chamada da parte de Deus para estarmos aqui neste país, disseminando a palavra de uma forma sadia, de uma forma simples, como Jesus mesmo transmitiu, e nós temos conseguido, com a ajuda do Espírito Santo, alcançar êxito naquilo que nós vamos fazendo. Então, eu quero louvar a Deus pela tua vida e dizer para você que fique ligado na nossa programação. Esses dias atrás nós tivemos a nossa grande celebração em Epsom. Quero louvar a Deus por todos que compareceram ali. Foi uma bênção, Deus esteve entre nós, a unção do Senhor esteve entre nós e foi muito, muito gostoso estar ali entre irmãos, sentindo a presença de Deus e dando um pontapé inicial ali na cidade de Epsom. Nós queremos pedir a todos os irmãos também da nossa grande Londres que estejam orando, porque nós estamos já chegando em Londres, temos algumas células estabelecidas e o nosso dever e a nossa missão é alcançar vidas através de relacionamentos. Então eu quero que você que está aí na grande Londres esteja orando pelo nosso ministério, pela nossa vida, pelos nossos líderes, os pastores do nosso ministério, porque nós temos uma missão árdua, difícil pela frente, mas nós estamos convictos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero pedir a você que continue acompanhando a nossa programação. Se você perdeu algum dos programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, AB Vida Church, e você vai então estar ali procurando a programação que você perdeu no sábado que você não conseguiu assistir. Então faça isso, esteja também divulgando, mande esse link dos nossos programas a um amigo, uma pessoa que está necessitada, precisando, para que através das palavras, dos testemunhos que são aqui registrados, que essas pessoas sejam edificadas através desses testemunhos. Nós queremos também informá-los que nós estamos ali na cidade de Bath, temos uma célula ali com o nosso oficial Jefferson e Cleidirene. Nós estamos ali na cidade de Newbury com os nossos oficiais Emerson e Flávia, né? Estamos também em Londres com o pastor Leandro, que está liderando as células em Londres. Estamos aqui em Swindon, nossa sede aqui em Swindon, né, fazendo também os nossos services e células na cidade. Temos várias células na cidade durante a semana, ministrando a palavra e abençoando e edificando pessoas nas casas, porque nós cremos que cada lar, cada membro da nossa igreja é um discípulo e cada casa é uma extensão da igreja, onde a glória de Deus, a unção de Deus pode manifestar dentro da casa de um dos nossos discípulos. Porque eu creio que a bênção do Senhor, aquela ordem que o Senhor deixou para nós em Marcos 16, dizendo que
a bênção, a autoridade, o poder, né, foi outorgada àqueles que creem no nome do Senhor, né, para expulsar demônios, para pegarem coisas, tomar coisas mortíferas, não farão dano algum, né, para esmagar a cabeça de serpente, para gerar vidas. O que Jesus deixou, nós como pastor hoje, nós entendemos que essa bênção, essa missão e essa graça, essa unção não foi deixada apenas aos pastores, e sim a cada membro, a cada discípulo que nós formamos. É lógico que se nós formarmos cada discípulo dependente da liderança, esses discípulos nunca vão saber e usar a autoridade que eles têm, né, no reino espiritual que foi outorgada pelo próprio Cristo quando ele passou por esta terra. E nós temos esta missão de tirarmos, revermos, fazer uma leitura da palavra de Deus e fazer com que os nossos discípulos, com que a igreja que nós pastoreamos, que nós servimos como mordomo, ela entenda que a igreja tem autoridade, que a igreja tem poder. Então eu quero que você junte-se a nós, você aqui, Swindon, Bath, Oxford, Newbury, Epsom, Grande Londres, né? Na Inglaterra toda, nós estamos aqui para impactar este país, esta nação, com a semente da palavra de Deus. E nós só precisamos de você, nós só precisamos de alguém dispostos, porque Deus precisa só de um homem e de uma mulher disposto a mudar uma situação, disposto a pagar o preço e fazer um sacrifício para que essa glória dele, essa bênção dele venha sobre o país e a nação. Eu lembro ainda Ezequiel, quando, né, o profeta escreveu no Ezequiel 22:30, dizendo que busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha por esta terra, mas a ninguém achei, para que eu não a destruísse. E o texto diz que o Senhor não achou nenhum homem disposto. Mas eu quero dizer para você, nesta tarde, que Deus achou alguém disposto aqui na Inglaterra para mudar a situação deste país, para atrair a glória do Senhor neste país. Eu creio que há muitos cristãos, há muitos líderes, pastores, que estão comprometidos com o reino de Deus e eles querem atrair essa glória de Deus. Então, eu quero dizer a você, junte-se a nós nesta grande missão de alcançarmos vida, de atrair a glória e a presença de Deus para esta nação e pagarmos o preço para que esta brecha, para que os pecados que esta nação cometeu, eles sejam perdoados diante de Deus e a glória de Deus de uma forma poderosa venha invadir este país e esta nação. É nisso que nós cremos e nós contamos com você. Então procure um dos nossos líderes, né, uma das igrejas. Nós também temos o nosso culto agora, todo domingo às 10h30 da manhã. Né, nós estamos fazendo o nosso culto em inglês, nós temos ali os nossos pastores, o pastor Adriano e a pastora Lucy, né, que tem sido uma bênção para o nosso ministério, e eles também estão aqui todo domingo de manhã, na sexta-feira, que é um trabalho mais jovem, mais ligado a jovem, né? Você que gosta de um agito, você que é jovem, está em Swindon, ou até na Redondeza, em Londres, por que não dizer Londres, quiser se dirigir na sexta-feira, nós estaremos lá, o pastor Adriano está lá, ministrando um louvorzão da pesada para adorar ao Senhor junto com você. E nós pulamos, dançamos na presença de Deus, porque nós cremos neste mover de Deus. E domingo pela manhã também, né, o pastor Adriano está lá ministrando uma palavra que é um trabalho para a família, né, é um culto já mais voltado à família. Então, se você tem um amigo, uma família, alguém que você conhece da língua inglesa, um inglês ou alguém que fala inglês, procure o pastor Adriano em Swindon, na nossa igreja, ou veja o nosso telefone, nossos contatos e entre em contato conosco e nós com certeza estaremos abençoando a sua vida. Amém? E hoje eu gostaria de trazer uma palavra aqui, assim, até de certa forma, indignado, muito triste pelo que nós temos observado e visto,
né, a forma com que o reino de Deus tem sido tratada, né? Esses dias eu cheguei da igreja, um culto abençoado, e eu estava tomando um café com a minha família e um dos nossos membros ligou para que nós estivéssemos ligando a televisão e pudesse estar vendo uma reportagem onde estava sendo exibido, ou melhor dizendo, onde estava sendo ali de uma forma muito triste o reino de Deus sendo chacoteado de uma forma muito abusiva, até eu posso dizer, de uma forma muito chocante para nós que conhecemos a palavra de Deus e sabemos o que é o mover de Deus. Isso nos deixa muito triste. E hoje eu não tenho aqui a pretensão, né, de mudar o teu conceito ou, quem sabe, até defender uma tese. Eu não estou aqui, não pretendo fazer isso, mas eu, com certeza, como um homem chamado por Deus, eu sinto-me no dever de dizer algo aqui, de falar, de defender aquilo que é sagrado no reino de Deus, que é a unção e que é o mover de Deus. Eu creio que eu sempre digo que eu vim de uma família sacerdotal, meu pai é pastor e eu cresci no meio evangélico. Eu auxiliei alguns pastores no Brasil, aqui na Inglaterra, né? Fui pastor no Brasil também. E nessa nossa caminhada, nós vimos muitas coisas boas dentro das igrejas, né? E líderes, pastores, muita coisa boa, mas eu também vi muita coisa ruim. Mas como pastor hoje, eu não posso jamais colocar ou tocar em algo que Deus instituiu na igreja, que é sagrado, que é o mover de Deus. E nós não podemos jamais, de forma alguma, julgar o mover de Deus na igreja. Como eu disse, eu cresci num lar evangélico cristão. Nós crescemos estudando, aprendendo a palavra de Deus. E nós crescemos vendo também muitas meninices dentro da igreja, mas muita coisa que o Senhor e que o Espírito Santo de Deus estava agindo. E, como eu disse, eu não pretendo aqui defender uma tese ou falar nada, não, mas eu pretendo aqui com certeza defender o mover de Deus, porque isto é sagrado e eu creio que homem nenhum na face da terra, ele tem direito de tocar no mover de Deus. Eu não posso julgar, eu não posso generalizar de forma alguma. Então, você que me ouve nesta tarde, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar aqui, nas rápidas palavras que eu tenho a dizer para você nesta tarde. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o avivamento, ele ocorreu na história da igreja, ele não ocorreu agora ou está acontecendo um mover agora. Este mover de Deus, do Espírito de Deus agindo nas igrejas, ele vem de há anos, de décadas, de anos para trás, anos passados. Então, esse mover de Deus, ele não é novo para nós. Ele não é novo para nós. O mover de Deus, ele está na Bíblia faz muito tempo. Por exemplo, nós começamos a observar que se nós começarmos a limitar o mover de Deus, nós estamos fazendo com que a igreja, ela morra, ela não tenha vida, porque o que traz vida às nossas igrejas hoje é o mover de Deus. E eu quero até lembrá-los uma coisa muito forte, que hoje o Reino Unido em si, ele perdeu a essência, a presença de Deus, porque exatamente porque quiseram limitar a unção de Deus dentro das igrejas. Quando nós limitamos o poder de Deus, ou nós não entendemos o mover de Deus, nós acabamos atraindo ou rejeitando este mover de Deus e a igreja acaba morrendo. E eu sempre digo, na igreja em que eu pastoreio e nas igrejas, nos pastores que trabalham comigo hoje, que nós precisamos entender algo.
a nossa fala, a nossa pregação, o nosso ministrar no culto, ele não tem que ser feito através de manipulação, como a gente vê por aí. Eu não concordo com isso, com mover falso, né? Como eu sempre digo, entrega de chaves, entrega de não sei o que mais, entrega disso, entrega daquilo. Eu, particularmente, eu sou muito contra isso, mas eu não sou contra o mover de Deus. Quando Deus age na nossa vida, quem somos nós para dizer alguma coisa? Né? Quando Deus age na nossa vida, nós não temos condições de parar em pé realmente. Então, eu quero dizer para você que me ouve nesta tarde, que nós vemos na palavra de Deus, eu tenho milhares de textos aqui para falar sobre isso. Se eu olhasse na palavra e nós não tivéssemos nenhum contexto, respaldo bíblico para estar defendendo este mover de Deus, eu não estaria aqui falando. Mas nós começamos a folhear a Bíblia e nós descobrimos e a gente percebe que há muito mover de Deus que nós ainda, como igreja, nós não desfrutamos ainda. E eu fico pensando, eu começo a imaginar, imagine se o mover de Deus, da forma com que nós percebemos na Bíblia, alguns textos, alguns relatos da palavra de Deus, acontecer nos nossos dias hoje. Eu creio que muitas pessoas ficariam escandalizadas, como ficaram ao perceber esta reportagem no domingo passado, do Domingo Espetacular. Né? Posso dizer, uma baixaria que foi feito ali, uma chacota com a igreja, que é sagrado, que é santo, o que é o mover de Deus. Então, eu quero só dizer para você alguns textos hoje da palavra de Deus, para você entender melhor o que é o mover de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aqui em Samuel, no capítulo 19, em 1 Samuel, se você quiser anotar aí, para você ler na Bíblia, leia esse texto comigo, é bastante curioso isso. Em 1 Samuel, no capítulo 19, e o versículo de número 20, diz assim: Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E tem ponto e vírgula, e diz assim: e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. Guarde isso. E também eles profetizavam. 21. E, avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então, enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. 22. Então foi também ele mesmo, o próprio Saul, a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secó, e perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. 23. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito, guarde isso, e o mesmo Espírito veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Olha só o 24. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Querido, este é apenas um texto que nós lemos aqui para você, falando de uma história do rei Saul, estava perseguindo Davi, queria prender Davi, queriam tomar posse da vida de Davi. E o texto fala aqui que Saul envia soldados, pessoas, para prenderem a Davi. Mas acontece algo inesperado, que os soldados, as pessoas que foram prender a Davi, eles se encontraram com Samuel, que era líder dos profetas, que era o homem de Deus, que era o homem ungido, que tinha a unção, a graça de Deus e o mover de Deus sobre a vida dele e das pessoas que estavam com ele. E a Bíblia diz que este homem,
Esses homens que foram prender Davi chegaram perto e eles foram, veja só, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. Foi o Espírito de Deus que veio sobre os mensageiros de Saul e eles saíram profetizando. Eles ficaram tomados pelo mover de Deus, eles ficaram embriagados pelo mover de Deus e não conseguiram cumprir com aquilo que eles foram lá para fazer. Davi manda uma segunda comitiva, um segundo mensageiro e acontece a mesma coisa. Os terceiros mensageiros também ficaram lá embriagados pelo mover de Deus. Aí o próprio Saul diz, não, eu mesmo vou lá e vou apanhar a Davi. E quando ele chega lá, a Bíblia diz, no capítulo 19, de 1 Samuel, verso 23, diz então que ele chegou lá, o mesmo Espírito de Deus veio sobre Saul e Saul começou a profetizar, foi tomado pela glória de Deus, foi tomado pela unção de Deus. E pior, aí veja só o que aconteceu. A Bíblia diz aqui no verso 24 que Saul se despiu, tirou a sua roupa, ficou nu, sabe? E começou a profetizar nu. Aí eu pergunto para você, imagine se este mover de Deus acontecer nas nossas igrejas hoje. Sabe, eu fico pensando, por que Deus não permite esse mover? Porque o povo hoje, o povo cristão, os líderes religiosos, não estou generalizando, mas uma grande parte hoje, como esse líder que nós vimos no domingo, nesses domingos atrás aí, sabe, que não conhece a palavra de Deus, o povo não conhece a palavra de Deus, se houver um mover desse, sabe, a Bíblia não explica por que Saul ficou nu, mas a Bíblia diz que ele ficou nu. Porque ele ficou sem noção, o Espírito de Deus tomou a vida dele, ele ficou sem noção, ele ficou sem saber o que fazer, sem reação. E aí eu pergunto para você, será que esse Espírito que tomou a vida de Saul lá no passado, ele não pode fazer algo hoje na nossa realidade? É claro que pode, meu querido. É claro que a unção de Deus pode fazer isso conosco. Mas Deus, como Ele é sábio, Deus ele não permite hoje. Por quê? Porque imagine, se uma pessoa for receber essa glória, essa unção a ponto de ficar nu na presença de Deus, ela vai ser taxada como louca. Ela vai ser taxada como uma pessoa que está maluca, fora das ideias. Como fomos taxados, nós pastores pentecostais que somos, fomos taxados de louco. Agora eu quero dizer uma coisa, eu prefiro ser louco por Deus, eu prefiro ser doido, sabe, ter fome pela presença, pela glória de Deus, do que ser cego, morto, sem a unção, sem a graça como Eli, aquele profeta que perdeu a glória, a visão, o foco de Deus. Querido que me ouve nesta tarde, eu quero que você aprenda algo. Tudo que passa na mídia hoje, nós precisamos entender e fazer uma leitura do que nós vemos na mídia, porque hoje nós vemos que existe uma grande manipulação por parte de poderosos, de pessoas que têm poder econômico, financeiro e manipulam pessoas. E nós, o povo de Deus, não podemos entrar nesse tipo de manipulação barata, mesquinha, podre, eu posso dizer, sabe, porque Deus nos chamou com essa unção, com essa glória, com este mover, com este poder, porque sem este mover de Deus, a igreja, ela é morta, ela é vazia e ela é parada, sabe? Então perceba, nós lemos apenas um texto da palavra de Deus, e eu quero caminhar ainda, ler mais algum texto para você, da palavra de Deus, que fala sobre isso, sabe? Nós vemos também aqui em Êxodo, no capítulo 40, verso 34 e 35, sabe? Quando o tabernáculo no deserto, né, o templo de Salomão, temos dois exemplos aqui, um anterior, né, a Saul na edificação do tabernáculo e outro na inauguração do templo de Salomão. No primeiro diz a Bíblia que Moisés não podia entrar na tenda da congregação por causa da glória do Senhor. Em Êxodo 40, sabe, no capítulo 40, o verso 34 e 35, indicando que ele tentava entrar na tenda, mas era impedido, era jogado para fora, porque a unção, a glória de Deus era muito forte naquele lugar.
sabe? E o segundo exemplo está em 2 Crônicas, no capítulo 5, verso 13 e 14, que diz assim na inauguração do templo, e não podiam, guarde isso, 2 Crônicas, no capítulo 5, o verso de número 13 e 14, diz assim, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isto é, eles estavam ali dentro ministrando, quando veio a glória de Deus. O que aconteceu, não sabemos o que aconteceu naquele momento, mas o texto diz que eles não podiam parar em pé, eles não podiam parar em pé, guarde isso, está na Bíblia, está no texto, eles não podiam parar em pé, o que quer dizer que todos caíram, que todos não pararam de pé. Será que não podemos também nós, em nossos dias, nos dias de hoje, experimentar um pouquinho deste mover, desta glória do Senhor? Sabe, querido, sabe o que acontece? É porque nós hoje, como líderes, eu sempre digo e gosto de uma coisa que um dos grandes líderes no Brasil tem falado, nós não podemos tocar na igreja, a igreja é santa, a igreja é do Senhor, mas líderes nós podemos. Eu creio que dentro de várias igrejas, de todas as igrejas hoje, existem pessoas caminhando para o céu, mas eu creio que dentro de muitas dessas igrejas que existem ovelhas indo para o céu, eu creio que existem muitos líderes, pastores, indo para o inferno. Por quê? Porque perderam o foco, perderam a direção, perderam a sensibilidade espiritual, o poder tomou a cabeça, sabe? Como diz um pastor amigo nosso no Brasil lá, a fogueira santa queimou os neurônios desse líder espiritual. E eu quero que você não deixe que os teus neurônios espirituais sejam queimados também, sabe? Que o teu foco espiritual seja desfocalizado, seja queimado por causa dessas barbaridades, sabe? Dessas pessoas sem noção, sem foco, usada por Satanás para disseminar uma discórdia entre o reino de Deus. Querido, eu quero que você, como igreja hoje, levante um clamor, ore, porque nós estamos começando a entrar nos últimos tempos do reino de Deus aqui na face da terra. E você olha na Bíblia e você vê, né, que muitos líderes, falsos líderes iam se levantar, falsos cristos iriam se levantar, sabe, que o mover de Deus, que a igreja ia ser perseguida, isso já está acontecendo. Nós começamos a observar toda essa barbaridade que aconteceu aí, né, de expor cantores evangélicos, sabe? Dizer que 99% dos cantores evangélicos são endemoniados, sabe? Queridos, eu fiquei tão indignado, eu não consegui dormir. Sabe, eu não consegui dormir, porque eu disse, Deus, o Senhor precisa dar condições para pessoas também, sabe, condições para levantar, o Senhor precisa nos dar condições de ter televisão na nossa mão, para a gente poder combater essas nojeiras, sabe, que tem sido disseminada através desse canal de televisão, que tem por seu líder, o seu dono, uma pessoa que perdeu totalmente o foco da presença de Deus, sabe, eu creio que no começo até tinha uma visão, Deus até estava na vida dele, mas hoje eu vejo totalmente desfocalizado da palavra de Deus. Primeiro, defende o aborto, quando a Bíblia diz que o Senhor não dá liberdade para ninguém tirar a vida de ninguém. Segundo, ensina líderes a beber as suas ovelhas e discípulos, e dizer ainda diz que só não beba e só não vai dirigir depois que bebe. Depois, nós vimos há anos atrás, já ensinando os seus pastores a arrancar dinheiro, a forma de dar dinheiro. Quer dizer, o foco já começou errado desde o começo. E aí nós vamos esperar o quê de alguém que o seu foco é poder, dinheiro, fama, glória? Eu começo a perceber que a única pessoa na Bíblia que ele tem esse sintoma, ele se chama Lúcifer, Satanás, demônio, sabe? É isso que se chama na Bíblia, porque um homem com a unção, com a glória, a presença de Deus, ele jamais vai tocar no mover de Deus na face da terra, sabe? E ainda existe mais, a Bíblia diz mais. Eu quero só citar mais um versículo aqui, porque o nosso tempo já está acabando. E eu quero apenas só citar mais um versículo, sabe? Jeremias, sabe, ele no capítulo 23, Jeremias 23:9,
Quando Deus falava com Jeremias, ele se sentia tonto, ele mesmo diz, embriagado pelo poder de Deus. Veja o que ele diz: sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho. Jeremias está dizendo, isso está na Bíblia, querido, sabe? Por causa do Senhor. Ele diz, eu sou como um homem vencido do vinho, por causa da presença, da glória do Senhor e das suas santas palavras, sabe? E ainda mais, Ezequiel, sabe? Ezequiel, a Bíblia diz que ele foi arrebatado em espírito, ele teve uma transe espiritual. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, senão você vai ficar doido. Mas o que eu quero dizer para você é que no mover de Deus, nós não temos direito de tocar. Nós não temos direito de tocar no mover de Deus. Daniel, o próprio Jesus, no capítulo 18 de João, verso 6, bastou o Senhor Jesus dizer aos soldados, sou eu, e a Bíblia diz que eles caíram por terra. Você pode pensar, mas foi Jesus, né? E o que ele disse em João? Jesus, o próprio Jesus diz assim, né? Em João 14 e 12, né? João no capítulo 14, verso 12, Jesus diz assim, olha, se vocês me seguem, sabe esses milagres que vocês viram? Morto levantar, ressuscitar, cego enxergar, paralítico andar, sabe? O mover de Deus. Tudo isso que vocês viram, ele diz assim, vocês podem fazer isso e muito mais. Agora, querido, será que a gente vai ficar tão limitado ao poder do Espírito Santo? Não. Nós não podemos permitir com que esse mover de Deus, dentro das nossas igrejas, ele morra. Eu sou contra, assim, uma manipulação barata, sabe, de muitos evangelásticos que tem por aí, sabe, de manipular o povo, dar grito, pulo, tal, e palavra nada. Eu gosto do mover de Deus quando ele é atraído através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer mais para você, para nós terminar agora. A Bíblia diz que atribuir, sabe, os feitos do Espírito Santo ao diabo, isso é uma blasfêmia. E o texto diz assim, sabe, em Mateus, em Lucas, no Evangelho, diz assim que todo pecado contra o Pai e o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo este não será perdoado. E eu sempre me intriguei com esse texto, né? E sempre entendia que atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo é uma blasfêmia, sabe? E a Bíblia diz que este pecado, ele não é perdoado, sabe? Eu quero explicar para você o porquê que não é perdoado. Porque a Bíblia diz também que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Aí você começa a perceber por que de tanta loucura, por que de tanto distúrbio mental, sabe, de alguns líderes, principalmente desse que eu estou citando para você, não vou falar nome porque você já sabe, mas você começa a entender por que tanto distúrbio, sabe, mental deste líder, porque a presença do Espírito Santo já não está na vida de uma pessoa dessa. Por quê? Porque quem me convence é o Espírito Santo. Se eu entristeci, se eu atribuir algo dele, da unção, do mover de Deus na igreja, eu atribuo ao diabo. Então isso quer dizer que para mim, querido, está acabado. Sabe? Então, eu como líder jamais, eu posso até olhar, eu posso até ver, muitas coisas eu não concordo também, só que é o seguinte, eu como pastor, jamais eu posso tocar no mover de Deus dentro das igrejas. Se eu estou manipulando, eu vou pagar o preço, mas eu não vou pagar um preço, sabe, em estar atribuindo o que é do Espírito de Deus nas igrejas, atribuindo ao diabo. Querido, então, abra os teus olhos. Sabe, ajude em oração, ajude a divulgar, sabe, para que as nossas igrejas, elas aprendam a buscar conhecimento da palavra de Deus, sabe, e eu creio que muita gente que ouviu essas barbaridades, sabe, lá dessa reportagem, eu creio que muita gente ficou convencido. Aí eu pergunto, me pergunte por quê, eu dou a resposta para você, porque são cegos e leigos na Bíblia como esse Senhor também, não conhece a palavra de Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje, e eu quero fazer uma oração para a tua vida, sabe, pedir a proteção de Deus às nossas mentes, ao nosso coração, porque nós somos aquilo que nós vemos, ouvimos, e o meio que a gente vive, aquilo que a gente fala, sabe, a gente é isso.
Então hoje, infelizmente, o diabo tem usado a mídia falada, televisada e todas as formas para influenciar, para destruir a vida do ser humano. E infelizmente o diabo tem usado até pastor, até bispo, o diabo tem usado até essas pessoas para destruir o povo de Deus. Então eu quero orar por você, para que a nossa mente, o nosso coração esteja focalizado, sabe, em Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa rocha. Querido, eu quero dizer mais para você. Se você está achando que isso é pouco, eu creio que vão vir tempos mais difíceis ainda. E cada vez vai ficar pior. E eu quero te dar um conselho. Busque uma igreja onde te ensine a palavra. Busque um lugar onde você estude a palavra. Que você não seja um crente prego, um crente madeira, um crente de banco, como dizem por aí. Mas que você seja um crente ativo. E para ser um crente ativo, você tem que conhecer a palavra de Deus. Então quero orar por você, que o Senhor te abençoe nesta tarde, que o Senhor guarde a tua família, a tua vida de todas essas heresias, sabe, de todas essas barbaridades que a gente tem visto por aí, que o Senhor guarde você. Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre este ouvinte, sobre esta família, este pai de família, esta mãe de família, Senhor, sobre este filho, Pai, sobre esta família que está me ouvindo nesta noite, está nesta tarde, que estão, Senhor, aí talvez confundido porque Satanás tem levado de todas as formas, Senhor, a tentar confundir a mentalidade do ser humano, das pessoas. Eu quero rejeitar, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, todo espírito de sofisma e toda seta demoníaca, satânica, Senhor, ao povo de Deus. Eu ministro a tua proteção, Senhor, nas nossas igrejas. Senhor, eu ministro a tua proteção aos cantores evangélicos do nosso país, deste país, do mundo, Senhor, que eles estejam tendo a consciência de que eles precisam estar revestidos da tua glória, da tua presença, e que ao abrir da boca eles façam a diferença, Senhor, porque tu sabes que tu és, Senhor, o nosso escudo, nossa fortaleza, o socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia. Que a tua bênção esteja sobre cada família, cada líder, Senhor, cada pastor, que o teu mover esteja nas nossas igrejas, hoje para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até sábado que vem, se o Senhor não voltar, nós continuaremos aqui. Fique com a nossa programação no próximo sábado. Deus abençoe.